Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Queridos, cumprimento com a paz do Senhor, aproveitando ainda que estamos de pé. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, desculpe, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. E o versículo 1 em diante. Enquanto vocês procuram, Êxodo, capítulo de número 3, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar cultuando nessa noite com os irmãos, glorificando a Deus, e desejar para todos os irmãos 2018 do jeito que o pastor João profetizou aqui no começo, abençoado, cheio de milagres, saúde, que a boa mão de Deus nos abençoe sempre. E agradecer também ao pastor por ter me dado essa oportunidade para falar a palavra de Deus aos irmãos. A.W. Tozer disse num dos seus livros, aliás, o melhor, um livro chamado O Melhor de A.W. Tozer, que o pregador que quando sobe no púlpito e não sente três coisas, tem coisa errada no seu ministério: taquicardia, voz entrecortada e mãos trêmulas. Os colegas que estão aqui mais perto que percebem o quão trêmulo nós ficamos ao subir nessa tribuna, porque por alguns minutos nós vamos procurar com que a nossa boca seja a boca de Deus para falar uma palavra ao coração da sua igreja. Amém, irmãos? Capítulo de número 3, o versículo 1, diz a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? Por que a sarça não se queima? E, vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Podeis tomar assento, amados. Muito obrigado. Na semana passada,
estava nas últimas horas do ano de 2017, eu tive a oportunidade de falar com Deus. A gente sempre faz algumas juras, né, para o ano que começa. A gente sempre promete algumas coisas, boa parte delas a gente nem cumpre, né? Vou voltar a estudar, vou voltar a ler mais, vou diminuir as redes sociais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer um regime e por aí vai. A gente sempre usa final de um ano, início de um outro ano, a fim de fazer algumas juras, de modo que o nosso ano seja um ano diferente do ano que está terminando. Eu faço isso também, nem sempre cumpro, mas esse ano eu resolvi que uma área da minha vida que eu gostaria muito e quero muito que seja muito diferente do que foi o ano passado. Estava falando para o Senhor algumas coisas, sempre do ponto de vista espiritual. Eu quero muito, amados, melhorar a minha relação com Deus, a minha intimidade com o Senhor. Eu creio que cada um de nós, como instrumentos de Deus, podemos ser muito mais úteis para o Senhor quando estamos mais próximos dele, quando nos relacionamos mais com o Senhor. Quando estamos assim, fazemos o ministério, executamos o ministério com muito mais eficiência, não uma eficiência plástica, uma boa mensagem ou um bom sermão, ou seja lá o que for, dependendo da área que você executa no reino de Deus. Não, mas ser mais produtivo naquilo que fazemos no reino espiritual, que as nossas palavras possam impactar as vidas espiritualmente, para aqueles que louvam, que os nossos louvores possam impactar as vidas daqueles que ouvem o louvor, e assim sucessivamente. Deus então colocou no meu coração capítulo 3 do livro do Êxodo, e eu me debrucei sobre ele, e até hoje esse texto está falando muito ao meu coração. Preste muita atenção nisso. A Bíblia aqui conta a história do Moisés, o Moisés que viveu 120 anos. 120 anos. A vida de Moisés foi dividida em 3 fases, 3 etapas de 40 anos cada uma delas. Os primeiros 40 anos, Moisés passa aprendendo no Egito. Tudo que ele pôde amealhar de conhecimento no Egito, ele aprende nos primeiros 40 anos. A segunda etapa da vida de Moisés foi dos 40 aos 80. A segunda etapa da vida de Moisés foi no deserto, desaprendendo tudo que aprendeu no Egito. Moisés estava se esvaziando durante os 40 anos que ele fica no deserto. E nos últimos 40 anos, portanto, dos 80 aos 120 anos, Moisés passa sendo instrumento de Deus. Essas etapas também acontecem na nossa vida, não com o mesmo número de anos, porque não vivemos tanto assim. Mas primeiro a gente aprende, e aprende bastante. Acha que tem um conhecimento suficiente. Aí então Deus nos leva para o deserto, e nos nossos desertos Deus nos esvazia de nós mesmos. Por que que Deus nos esvazia de nós mesmos? Porque Deus quer nos encher para ser instrumentos dele, e Deus só pode encher um vaso que está vazio. Quando nós estamos cheios de conhecimento, cheios de tanta coisa, não há espaço para que Deus habite dentro de nós. É por isso que Deus nos leva ao deserto, e no deserto Deus nos esvazia, aleluia. E só depois de absolutamente vazio, quando ninguém mais lembra de Moisés, quando ninguém mais lembra de absolutamente nada, é que Deus aparece. Quando Deus aparece a Moisés nesse texto do capítulo 3 que li para vocês, Moisés tem 80 anos de idade.
Faziam 40 anos que Moisés tinha saído do Egito. 40 anos. Durante os primeiros 40 anos, Moisés nutre muitos sonhos. Ele acredita que ele tem um potencial absurdo e de que Deus fará algo muito grande na vida dele. Havia promessas, havia gente que falava, havia tudo. Moisés era oriundo dos hebreus, criado pela família de Faraó. Mas aos 40 anos, Moisés foge do plano de Deus, foge do propósito e vai para o deserto. Aleluia. No deserto, Moisés passa, a primeira função de Moisés aos 40 anos de idade foi a de ser pastor de um rebanho de ovelhas ou de cabras. A Bíblia não diz que tipo de animal que era. Naquelas regiões semidesérticas, normalmente era um gado miúdo, tipo ovelha, jumento, coisas do tipo. Moisés passa a cuidar do rebanho do seu sogro. Aos 40 anos, Moisés está cuidando do rebanho do seu sogro. Mas enquanto Moisés passa 40 anos no deserto, preste muita atenção nisso, todas as habilidades de Moisés que foram aprendidas no Egito não lhe serviram para nada. Moisés estudou no Egito, segundo o escritor aos Hebreus, para ser o próximo faraó. O trono do Egito esperava Moisés, segundo as palavras do escritor aos Hebreus. Mas Moisés, mesmo estudando nas melhores faculdades de administração, mesmo conhecendo absolutamente tudo de administração que existia, porque naquela época o Egito era a maior nação da terra, mas no deserto nenhuma habilidade funciona. Quando Deus nos coloca no deserto, aquilo que a gente acha que conhece muito e sabe muito, não funciona nada. Aleluia. Não murmure, é o deserto de Deus na sua vida. Aleluia. Moisés não consegue fazer nada com o conhecimento que ele possuía. Em 40 anos, olhe para cá, Moisés não conseguiu fazer um rebanho para ele. 40 anos. O Jacó, sem nenhum tipo de habilidade, conseguiu um rebanho para ele. Mas o Moisés, com todo aquele conhecimento amealhado no Egito, não consegue ajuntar um rebanho para ele. Aos 40 anos ele começou a cuidar do rebanho do seu sogro. Quando Deus aparece para Moisés no capítulo de número 3, no versículo de número 1, a Bíblia diz: e Moisés apacentava o seu rebanho? Não, o rebanho do seu sogro. No deserto, as nossas habilidades não funcionam. Sabe o que Deus está querendo nos mostrar? Não é na força do teu braço, não é na capacidade intelectual que você possui. Enquanto tu não reconheceres que a tua bênção não está na força do teu braço e nem nas tuas habilidades psicológicas, Deus não vai agir na tua vida. Mas no momento em que você reconhecer isso, Deus vai mudar a história da sua vida. A tua bênção não vem da tua inteligência. A solução dos problemas difíceis que você tem não vem das tuas próprias habilidades. Olha o que Deus está te dizendo no princípio desse ano de 2018. Você lutou tanto, você exercitou tanto o teu saber, você exercitou tanto as tuas habilidades, e nada disso deu certo, não é verdade? Porque Deus está dizendo para você: não depende de você, depende do Senhor, depende do Senhor. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. A tua vitória depende do Senhor. Nosso problema, irmãos, é que a gente está cada vez mais longe do espiritual. A gente está deixando o espiritual de lado. E me assusta quando eu penso na história da igreja apostólica. A igreja começou fazendo milagres. A igreja começou com Ananias e Safira morrendo no templo. A igreja começou
com Pedro e João subindo ao templo e paralíticos levantando-se. A igreja começou com pessoas sendo batizadas e mensagem que tocava milhares de corações ao mesmo tempo. Mas a igreja foi perdendo isso ao longo do tempo. E quando a igreja vai perdendo, preste atenção nisso, a conexão com o espiritual, só sobra para a igreja a liturgia, só sobra para a igreja os rituais, a ritualística e a liturgia. A igreja agora tinha fundamentos apostólicos, a igreja tinha doutrina, a igreja tinha cultos especiais, a igreja tinha muitas festas, a igreja tinha muitas coisas, mas faltava o essencial. O espiritual já não existia. O Espírito Santo de Deus não tinha mais liberdade. O espiritual desapareceu ao longo dos anos na igreja apostólica e virou a igreja católica apostólica, que tinha muita ritualística, até hoje tem, cultos perfeitos, liturgias bem ordenadas, entretanto não há ação para o sobrenatural. Preste atenção nessa palavra, sobrenatural. Hoje, qualquer ação sobrenatural no meio de nós é dificultada porque muitas pessoas identificam a ação do Espírito Santo como meninice. Tem muitos crentes que já deixaram de falar em línguas estranhas, mesmo que sintam gostosamente a presença do Espírito no seu coração. Muitos crentes que são inspirados por Deus a falar em profecias têm medo de profetizar no templo, tem medo de deixar que o Espírito Santo de Deus instrumentalize a tua boca para falar, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor precisa falar para a sua igreja. Nós estamos fechando a porta do nosso coração para a ação do sobrenatural. E quando o sobrenatural desaparece, só fica o natural. Natural. Moisés passou 40 anos só vendo o natural. E olhe para cá. Enquanto Moisés via somente o natural, a vida dele não mudava. Sabe qual era a rotina daquele homem, mesmo tão cheio de capacidade intelectual e de formações? Era abrir o curral, é curral que chama, onde o animal fica, tirar os animais, levar para o pasto, à tarde volta, guarda o animal, leva o animal de novo, guarda o animal, e assim, a vida não mudava. Aquela rotina incessante, rotineira por 40 anos, nada mudava. Deixa o Espírito de Deus ministrar isso no seu coração. 2018 há de ser um ano em que Deus quer quebrar a rotina na tua vida. Eu sinto do Espírito Santo de Deus para profetizar isso sobre a sua vida. Se você crê, receba. 2018 há de ser o ano que Deus vai quebrar essa rotina da sua vida. Só quem crê, tome posse desta palavra e glorifique e exalte o nome precioso do Senhor. O problema é que nós estamos tão acostumados ao natural, que quando o sobrenatural acontece, a gente tem medo. Ou então a gente faz de conta que não é conosco. Não, nem quero olhar para aquilo. Esses dias eu estava com um amigo cantor, e aí a gente começou a orar na sala da casa de uma irmã. Pastora, essas irmãs profetas que marcha, que pula. Esse meu amigo estava meio com a vida meio esquisita, pastor João. Quando o fogo começou a acender, ele foi atender o celular lá fora. Voltou meia hora depois. Eu digo, rapaz, por que esse medo tanto quando o fogo acendeu? Ele disse, eu sei lá o que aquela profeta pode falar comigo na frente de todo mundo. Quando o sobrenatural começou a se manifestar, ele pulou fora. Aleluia. Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Sobrenatural não é só uma visão de um anjo.
ou a visão como Deus mostrou ao pastor João aqui há 8 anos atrás, que ele nos contou nessa noite, não é só isso que é o sobrenatural. Preste muita atenção nisso. Sobrenatural é tudo aquilo que não é natural. Vamos aprender isso? Diga comigo, sobrenatural. Mais uma vez, sobrenatural é tudo aquilo que não é natural. Não é natural. E essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo, Deus tem feito acontecer muita coisa sobrenatural na tua vida. Você não tem percebido. Você não tem parado para pensar sobre. Você não tem ponderado sobre o sobrenatural. Preste atenção, irmãos. Moisés estava cuidando. Estou dizendo presta atenção, não que vocês não estejam prestando atenção. Deve ser só um vício de linguagem, ok? Moisés estava levando um rebanho do seu sogro por trás da montanha até chegar a Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega a Horebe, o monte de Deus, Moisés olha e tem uma visão estranha. Qual que era o que chama a atenção do Moisés? Simples. Moisés viu uma moita, uma sarça, sobre aquela sarça um fogo, até aí sem problema. Só que o que Moisés achou estranho foi que aquele fogo não estava cumprindo a função que todo fogo cumpre, que é consumir a sarça que ele está sobre. Moisés olhou aquele fogo. Peraí. O problema não é o fogo. Fogo a gente sempre vê, mas esse fogo não consome. Preste muita atenção no que diz o texto. Eu vou citar textualmente. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. O que chamou a atenção dele não foi anjo, porque ele não estava vendo o anjo. O anjo do Senhor apareceu como uma chama de fogo. Ele achou que era só uma chama de fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi isso. O que chamou a atenção de Moisés é eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E aí Moisés disse assim: deixa eu me virar para lá para ver esta estranha visão. 2 pontos. Qual era a estranha visão? Está no texto. Por que essa sarça não se queima? Por que não acontece o processo natural de um fogo sobre uma sarça, que é consumi-lo? Isso chamou a atenção para Moisés. Deus tem acendido algumas sarças no entorno da tua vida. Como assim, pastor? Você mesmo tem reclamado. Por que dá certo para fulano, para Beltrano, e para mim não dá certo? Por que eu faço a receita do bolo usando os mesmos ingredientes que fulana e Beltrana faz? O bolo delas dá certo e o meu não dá. Por que na minha vida as coisas sempre foram tão assim encrencadas nesta área? Algo não natural está acontecendo. O natural é fazer as coisas e darem certo, como dá certo para um monte de gente. Mas para você faz as coisas e não tem dado certo, como dá para um monte de gente. Sabe o que Deus está fazendo? Acendendo uma sarça. Mas muitos de nós estamos com os ombros para aquilo. Talvez se fosse eu e você que passasse perto de uma montanha e visse uma visão de um fogo que ardia sobre uma sarça e a sarça não se consumia, se fosse nós diria: misericórdia, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Se Moisés fosse católico, fazia o sinal da cruz e corria daquele negócio. Mas Moisés não fez isso. Não está acontecendo o que deveria acontecer. Eu preciso ponderar sobre isso. Eu preciso analisar friamente essa estranha visão. Sabe por quê que Deus não fala com você? Porque Ele tem aceso alguns fogos espirituais do teu lado, a fim de chamar a tua atenção. Mas você tem dado com os ombros para Deus te chamando a sua atenção. Porque aquele fogo que ardia sobre a sarça e não se consumia, não era apenas para
animaram Moisés, não, aquilo era para chamar a sua atenção. Deus tem procurado chamar a tua atenção há muito tempo. Deixa o Espírito de Deus ministrar isso no teu coração. Você sabe que Deus está falando contigo nesta noite. Deus está tentando chamar a tua atenção já há um bocado de tempo, mas você tem feito olhos de cego para as coisas que Deus está te mostrando. Mas nessa noite, no primeiro domingo do ano de 2018, Deus está te convidando para ponderar, para analisar essas coisas que estão fora do eixo na sua vida, essas coisas que é um ponto fora da curva, essas coisas que têm acontecido. Você diz, mas puxa vida, por que só comigo acontece esse tipo de resultado? Deus está te chamando para te mudar, para te mostrar algo espiritual. Só quem está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesta noite. Oh, aleluia. Sensibilidade. Sensibilidade é coisa de quem é espiritual. Crente natural é insensível. Coisas estranhas acontecem e ele é tão natural que ele não tem mais sensibilidade para aquilo atinar a sua atenção. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite está te chamando para enxergar o sobrenatural. O Espírito Santo de Deus está querendo que você veja o sobrenatural. Olha o que o texto diz. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que essa sarça não se queima? Olhe para cá. Há de haver uma explicação para as coisas não darem certo na minha vida. Eu não aceito que dê certo para tanta gente, mas justamente para mim as coisas não dão certo, e eu achar que isso é normal. Eu sou um azarado mesmo, nasci para sofrer, nasci para ter azar. Não, é Deus tentando te chamar a atenção. Vire-se para essa sarça que Deus já abriu do teu lado por algumas vezes e comece a ponderar sobre isso. A Bíblia diz que quando Moisés disse assim: agora me virarei e verei esta grande visão, por que a sarça não se queima? Aí o texto diz assim: vendo Deus que ele se virara para ver, bradou. Aleluia. Quando Deus perceber o teu interesse para ter a sensibilidade de descobrir o porquê que está acontecendo essas coisas na tua vida, se prepare para Deus bradar algo extraordinário na tua vida e na tua história. A gente sempre usa esse verbo bradar, pastor Nilson, como algo extraordinário. Irmão, vou na igreja porque Jeová vai bradar na minha vida. O brado de Deus de fato é extraordinário. O salmista diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. E ao ouvir a voz de Deus no seu templo, cada um diz glória. Só quem crê que Deus está falando, diga glória, porque Deus está bradando no seu templo. Não trate as coisas que estão acontecendo na tua vida de estranhas, como qualquer coisa a mais. Deus está te chamando para algo especial. Eu gostaria nesta noite de te convidar a curvar a sua cabeça, que eu tenho algo da parte de Deus para falar ao seu coração nesta noite. Eu quero que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar destas sarças que Deus ao longo de 2017 e até talvez agora no começo já de 2018 tem aceso no entorno da tua vida, e até agora você não tem percebido nada. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus te chama para observar, para
para abrir os ouvidos, para atentar para o que é que Deus está querendo falar com a sua vida. Quando Deus perceber que você se importa, pode tocar, filho. Quando Deus perceber que você se importa com o sobrenatural, Deus vai bradar na sua vida. Deus vai bradar na sua vida. Deus vai bradar na sua vida. Amanarassuri bicomanai. Aleluia. E o brado de Deus, minha querida pastora, significa um divisor de águas. Eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Ainda não canta não, só toca. Mas já canta daqui a pouquinho. Porque eu quero profetizar algo de Deus na tua vida. O brado de Deus que você tanto anseia, ele só virá no momento que você se importar com o sobrenatural. Primeiro ponto. Segundo ponto, o brado de Deus na tua vida será um divisor de águas. Até ali, as pessoas lembravam do Moisés e riam dele. Cadê o Moisésão poderoso? Ah, está no deserto cuidando de jumenta. O que ele faz da vida? Só cuida de jumenta dos outros. Por 40 anos. Quando Deus bradou, ninguém mais zombou de Moisés. Recebe essa palavra. Deus vai mudar a história da sua vida. Antes do brado de Deus, as pessoas praguejavam contra Moisés. Cadê o pseudo libertador que veio aqui, matou egípcio, e aí no primeiro problema já correu? Mas depois do brado de Deus, quem falasse mal de Moisés ficava leproso. O teu nome na boca de muita gente é lixo. Mas quando Deus dá um brado, Deus vai cobrar cada centavo de quem fala mal de ti. Só quem crê nesta palavra, tome posse e aplauda o nome do Rei nesta noite. Deus vai mudar a tua história. Fique de pé onde você está. Pastor Enilson, é Enilson mesmo, né? Meu querido pastor Enilson. Antes do brado, a vara de Moisés só servia para auxiliá-lo a andar. Era um senhor já de 80 anos e ajudar a tanger os animais. Mas depois do brado, até aquela coisa simples que era o cajado, a vara na mão de Moisés, começou a fazer milagre. Deus vai usar você de modo extraordinário, mesmo na simplicidade que você tem. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. 2018 precisa ser um ano diferente na nossa vida. 2018 nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Já dizia o salmista: porque bom para mim não é ter carro, não é ter casa, não é ter dinheiro, não é ter posição. Disse o salmista: porque bom para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em teu nome, Jesus. Se você tem fé, coloque essa mão aí no seu coração e diga para o Senhor: 2018 precisa ser diferente. Deus, tu falaste comigo há uma semana atrás.
E hoje no templo da Assembleia de Deus em Sorocaba, eu tive uma das experiências mais extraordinárias desde o dia que comecei a congregar aqui, porque eu fiz um propósito contigo. Eu disse: Deus, vou contar aqui. Eu disse: Deus, se de fato o Senhor anima-se para que 2018 seja de fato um ano mais próximo da minha vida, com a tua vida, Senhor, eu preciso de um sinal. E eu fui audacioso a ponto de pedir um sinal de Deus na minha vida nesta noite. E na metade desta reunião, enquanto vocês cantavam, Deus confirmou esse sinal no meu coração. Deus quer que a tua vida mude. E como homem de Deus, eu quero desafiar você nessa noite. Faça um propósito com Deus aí onde você está. Faça um propósito com o Senhor. Faça um propósito de se aproximar mais dele nessa noite. E diga: Deus, se de fato o que esse moço está dizendo for verdade na minha vida, confirme ainda esta semana. Coloque o propósito aí diante de Deus. Nai chocomondergue asuribicanda namai. Eremanarasuribique ovas nai. Alabasuribicanda lamasremanarabagai. Eremanarasuribicanda namai. Anderei ovas nai que meneflacia rabadagas. Laiou vargana suribicomanaiasse. Andai chocomondergue anarasuribicomanai. Elevadarabasuribikiomanarassergias. Nai chocomondergue asuribikiomanai. Desça sobre ti, recebe a unção do Espírito Santo. 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 Alamai chorganere asuribicamanagai. Deus está adestrando as tuas mãos para a batalha. Deus nem precisou de uma semana. Deus está bradando na vida de algumas pessoas hoje. Hoje é o brado de Deus. A partir de hoje a tua vida sai dessa rotina em nome de Jesus. Agora agradeça ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor por tudo que Deus tem falado e feito na tua vida. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero perguntar onde está uma pessoa aqui que diz assim: eu quero começar esse 2018 na presença do Senhor. Eu não estou perguntando se você é evangélico, católico, espírita, ateu. Não me interessa isso. Eu estou perguntando se você quer começar 2018 diferente do que você estava vivendo ano passado, em 2017, na presença do Senhor. Quando Moisés estava naquele monte, pastor Oséias, Deus disse: tira a sandália dos teus pés.
porque o lugar que pisas é terra santa. Se você quer viver o sobrenatural de Deus que foi pregado e ministrado aqui nesta noite, você tem que tirar o sapato e a sandália do orgulho, e você precisa deixar as marcas das digitais dos teus pés no Monte Santo do Senhor. Venha aqui na frente, não precisa tirar o sapato físico, você vai tirar o sapato da humanidade, da casca social. O que vão dizer de mim? O que vão falar se eu for lá na frente? O que a minha esposa vai pensar? O que o meu filho vai dizer? O que o meu pai vai achar? Não, venha aqui receber uma oração, e o Espírito Santo de Deus que está aqui vai te acompanhar. E o renovo do tema do culto de amanhã já começou hoje, e você vai sair daqui transformado em uma nova criatura para enfrentar as dificuldades do ano de 2018 na presença e na graça do Senhor Jesus. Venha à frente, eu te convido. Pode vir. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Diga de boca cheia: o meu caminho é do Mestre, porque Ele está contigo todos os dias. É meu Mestre. De novo. Meu coração o meu coloque Jesus no teu caminho como comandante do barco da tua vida, para você dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. E aí sim, quando você fizer estas coisas, você vai poder viver o sobrenatural de Deus. E quando a gente vive o sobrenatural, tudo muda. Até o Moisés, pastor Oséias, que matou um egípcio bravo, depois se tornou o homem mais manso da terra, diz a Bíblia. Quando nós estamos no rumo, no caminho que Deus tem para nós, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, a gente vive o sobrenatural. Aquilo que a gente achava que era impossível, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, muda, meu irmão. E quando a gente muda, as coisas que estão em volta da gente também mudam. Nós vamos orar. Eu quero convidar as pessoas, se tem alguém aqui que está recebendo Jesus como seu Salvador, não era evangélico ainda, e veio aqui pela primeira vez, levante a sua mão. Tem alguém aqui na frente? Todos são cristãos? Todos são cristãos. Amém. Nós vamos orar. Eu convido o pastor Enilson Amorim pegar o microfone e orar por estes irmãos, que a partir deste instante vão passar a viver o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Querido e amado Deus,
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nesse momento, Senhor, sendo a nossa fé estimulada pelo poder da Tua Palavra. A presença do Teu Espírito Santo vem tocar de uma maneira gloriosa as nossas vidas nesta noite. Talvez muitos que entraram aqui nesse culto, Senhor, enxergavam só o que era o natural, mas o Teu poder manifesta sobre as nossas vidas, e sei que as visões estão sendo mudadas para o sobrenatural. Aquilo que estava sendo, Senhor, impedido, e às vezes a mente trazendo lembranças de um passado de tristezas, de fracassos e derrotas, mas o Teu Espírito Santo mais uma vez fala com o Teu povo: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou o teu Deus. Ó meu Pai Celestial, glorificamos o Teu santo nome, porque sei que o milagre está sendo realizado na vida do Teu povo nesta noite. Ó meu Pai, Teus filhos vieram até aqui à frente, diante deste altar, meu Pai, porque creram na palavra, creram, acreditaram, Senhor, que algo de sobrenatural há de suceder nas vossas vidas. Eu quero lhe pedir, pela Tua infinita bondade e misericórdia, que o poder de Jesus Cristo venha fazer uma transformação de dentro para fora, Senhor. Que Teus filhos, quando saírem daqui, saiam como águias voando, enxergando, Senhor, a grande vitória, a grande bênção que está sendo derramado sobre as suas vidas. Aqueles que pensavam em desistir, aqueles que pensavam em parar, em abandonar tudo, de mudar de cidade, porque as coisas não estão acontecendo, possam as portas serem abertas em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa tristeza vá embora, que esse desânimo vá embora, tudo que não provém do Senhor venha ser retirado agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Colocamos a vida de cada um dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, nas Tuas mãos, Senhor, acreditando num perfeito e maravilhoso milagre acontecendo. Assim, meu Pai Celestial, louvamos a Ti e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a tomarem os seus assentos por mais um instante. Glórias ao nome do Senhor. Nós já estaremos nos despedindo em paz, mas antes disso, nós vamos embora louvando a Deus, louvando e exaltando ao nome do Senhor, porque Deus falou conosco nessa noite. E quem vai puxar esse louvor, quem vai subir aqui para cantar e louvar a Deus juntamente conosco é a irmã Adriana. Já está por aí, né? Já está por aí, pode subindo. Enquanto ela sobe, não sai antes do amém, para não perder a bênção. Eu quero apenas anunciar para os irmãos que estiveram conosco nesta noite, nos visitando: irmã Luciana, irmã Marinalva, irmã Ana Cássia, da Assembleia de Deus de João Dourado, Bahia, e também irmã Eunice, da Assembleia de Deus em São José do Rio Preto. A todos os visitantes desta noite, nós estamos felizes com a presença de vocês, e para confirmar isso, a igreja diz amém? Deles uma salva de palmas. Todos foram bem-vindos. Sempre que quiserem, voltem, esta é a vossa casa. Irmã Adriana. Paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar o Senhor.
Um homem esteve aqui, sofreu em meu lugar, mas muitos não quiseram aceitar seu jeito de sorrir, seu jeito de falar, mas muitos desprezaram seu amor. Mas ele nos amou e não olhou para trás, ao mundo perdoou, sem nada em troca receber. Não desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. Não posso nem pensar viver sem este amor, pois toda a minha vida transformou. Não posso desprezar a luz do seu olhar, que faz brilhar o pobre pecador. Mas ele nos amou e não olhou para trás, ao mundo perdoou, sem nada em troca receber. Não desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. Fez falar, o surdo fez ouvir, o coxo fez andar também, pertinho de Jerusalém. A pecadora perdoou, por qual motivo então o mundo não reconheceu? Desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. Jesus, mas ele nos amou. Desistiu por mim e foi até o fim, sem reclamar. Jesus, amém. Vamos nos pôr em pés, vamos agradecer a Deus. Não se esqueçam de orar pelo nosso pastor presidente. Ontem,
teve um dia aqui muito agitado, muito corrido, reuniões e tudo, e ele estava hoje cansado, e nós também saímos para almoçar fora, porque no dia do aniversário da nossa pastora, da minha mãe, nós não ia fazer ela ficar cozinhando lá na panela, né? Então nós a levamos para comermos em outro lugar, e o dia foi corrido ontem e hoje. Então o pastor ficou descansando para enfrentar essa semana que se inicia. Se Deus quiser permitir, amanhã ele estará conosco, se não, na terça-feira ele estará conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Não esqueçam de orar por ele também. Eu quero convidar o pastor Flávio a pegar o microfone. Vamos orar pedindo que Deus nos leve em paz. Oremos. Amado e querido Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos na tua presença, por tudo que sentimos, por tudo que a tua presença que ouvimos e podemos sentir, Senhor. Meu Pai, que cada um de nós possa sentir, Senhor, a sarça arder em nossas vidas, que podamos ver aquilo que tu tem feito de maravilhoso em nossas vidas, meu Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Tende misericórdia, nos guarda, meu Pai, essa semana. É o que eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o doce, sublime, maravilhoso, insondável, perfeito, inexplicável, eterno amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos, sempre. Todos dizem amém. Vão em paz em nome do Senhor Jesus. Um bom ano a todos. Não saia sem cumprimentar pelo menos 10 irmãos.